Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 43 do podcast Falando de História. Eu sou Roger Lee Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E para quem não nos conhece, portanto, este é o podcast Falando de História, um podcast de história, claro, e que tem por objetivo divulgar temas variados da história de Portugal e da história do mundo. Claro, quem nos quiser seguir pode fazê-lo nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, e os nossos episódios estão disponíveis, além do YouTube, em todas as plataformas de streaming, como por exemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e por aí fora. E este acaba, aliás, por ser um episódio muito especial. Estamos num ambiente diferente, ao sol, ao ar livre, muito longe do nosso ambiente normal, acorrentados numa cave, chicoteados para mandar uns bitites sobre história, a pedido da Sociedade para a Verdade Histórica, que além de nos chicotear, também nos paga, não é? Secretamente, sempre. Isto é tudo em segredo. E realmente é verdade, porque hoje conseguimos escapar por um bocadinho para gravar este nosso episódio ao vivo e logo na Praça Laranja da Feira do Livro de Lisboa, e dificilmente poderíamos ter escolhido um lugar melhor para gravar este primeiro episódio ao vivo. E precisamente outra das vantagens é termos um público à nossa frente, daí que é também um episódio um pouco diferente e, portanto, também evitamos estar a olhar para a cara um do outro, o qual estamos também, francamente, um bocado fartos. Sim, bastante. E já agora importa dizer que este episódio está a ser gravado hoje, no dia 28 de agosto de 2022, para sair já amanhã, segunda-feira, dia 29, isto claro, para quem ouvir o nosso episódio nas plataformas, em casa, no carro, a lavar a louça, ou a fazer outras coisas, chega a um ponto, a gente não quer saber o que é que os nossos ouvintes fazem quando estão a ouvir os episódios. Sim, a gravação de hoje, como se percebe, vai ser um bocadinho diferente. É uma experiência nova para nós, é uma experiência nova também para a parte do público e, portanto, o episódio vai ser um bocadinho mais ligeiro do que é costume. Sim, e também para quem se pergunta porquê é que nós estamos aqui na Feira do Livro, estamos aqui a convite da nossa editora, a Saída de Emergência, com a sua chancela Desassossego, com quem publicámos recentemente o nosso livro, Atualizar a História, que está aqui, e que podem encontrar precisamente nas bancas da Saída de Emergência, um pouco mais abaixo naquela direção, e por isso agradecemos à editora, claro, este convite, à organização, e aos que estão aqui hoje para nos ouvir, que tal como se estivéssemos, aliás, numa missa. Não é? Sim, e de facto vais perceber que é um bocadinho uma missa. Mas feita esta introdução, então o que é que vamos falar hoje, Roger? Bom, nós não somos os Coldplay, portanto ninguém pagou um rim para estar aqui a ver-nos, mas tendo em conta o sítio onde estamos, a Feira do Livro de Lisboa, pareceu-nos apropriado escolher então um tema relacionado com isto. Porque vamos falar do Eduardo VII e a sua visita a Lisboa em 1903? Não vamos falar, pelo menos neste episódio, no Eduardo VII. Então vamos falar sobre feiras? Não. Bancas de doces. Não, quase também poderíamos falar em relotes de bifanas, mas fica para a próxima vez. Se calhar para o ano será o tema do próximo episódio aqui na feira. Não, vamos falar precisamente no tema que estamos aqui imbuído, que é precisamente o livro. E, portanto, vamos falar sobre a história do livro. Parece-nos que também é um pouco útil para os nossos ouvintes e quem está hoje aqui à nossa frente, aprender também um pouco sobre este objeto, o qual está aqui no cerne desta feira. De facto faz um bocadinho mais de sentido. Sim, e aliás, vamos muito lá atrás para começar e uma das perguntas mais básicas, Paulo, é precisamente onde é que surge o livro? Qual é a origem do livro em si? Bom, as origens dependem do que é que entendemos por um livro. O que é um livro? Se apenas considerarmos como um conjunto de páginas encadernadas, com informação escrita, então os livros são relativamente recentes. Mas não podemos nunca perder de vista que há e sempre houve muita escrita para além dos livros. Foram utilizados muitos materiais diferentes para registrar informação ao longo da história. Pedra, ossos, conchas, tábuas de madeira, placas de argila e, claro, rolos de papiro egípcio, de pergaminho e de papel. Mas, deixando de parte estas questões materiais por um bocadinho, o que sabemos é que a escrita surgiu na Suméria, naquilo que é hoje o sul do Iraque, por volta do 4º milénio a.C., portanto há uns 5.000 anos atrás. E foi nas cidades e nos templos sumérios que foi inventada a escrita cuneiforme, que tem este nome, pois as letras eram desenhadas em pequenas placas de argila com um instrumento que tinha um formato em cunha. E estas primeiras placas, que são mais ou menos do tamanho de um cartão de crédito, serviam para registar elementos burocráticos, a contagem do volume das colheitas, o total do valor a pagar a certos trabalhadores ou os inevitáveis impostos, não é? Mas é a partir do 3º milénio antes de Cristo que esta escrita se vai começar a complexificar, vai ser usada de outras formas. Surgem tipos de textos diferentes, registros de acordes e transações, dedicatórias a deuses, maldições e rezas, registros de vitórias e guerras e até cartas pessoais. Portanto, podemos imaginar ir aos Correios buscar uma carta e dentro do envelope ver uma placa de argila toda esmigalhada.
Mas o facto é que em Nínive, no Iraque, foram encontradas placas do século VII a.C., e que, aliás, faziam parte das bibliotecas dos reis da Assíria. Portanto, se estamos a falar de biblioteca, estamos também a falar naturalmente de livros. Claro. Embora, como se percebe, não fossem livros no sentido moderno do termo. Acabaste de falar na argila, mas também falaste noutros suportes de escrita para além, portanto, destas plaquinhas. Sim, como é típico da humanidade, experimentou-se e inventou-se muito. Na China foram encontrados caracteres escritos em materiais como ossos de animais, conchas de tartaruga também, bronze, até madeira e seda, que rapidamente se tornaram mais utilizadas. Neste caso, a seda, como é muito cara, foi abandonada, mas mais para adiante, e sobretudo na bacia do Mediterrâneo, vários povos depararam-se com um material novo, o papiro, que rapidamente acabou por substituir todos os outros. Ora, o papiro é uma planta que cresce naturalmente nas margens do rio Nilo, no Egito, e o miolo desta planta pode ser transformado numas fitas que, depois de molhadas, prensadas ao sol, secas ao sol, e depois de uma pincelada de cola, se convertem em folhas que podem ser utilizadas e cortadas à medida. Isto quer dizer que o papiro é utilizável para a escrita e, apesar de ser um bom suporte para isto mesmo, tem dois grandes problemas. Em primeiro lugar, só era produzido no Egito, o que limitava a sua produção, a sua difusão e também fazia aumentar o preço. Por outro lado, era um material muito frágil, danificava-se muito facilmente e rasgava-se se fosse dobrado. Por isso, os papiros acabavam por ser enrolados em rolos muito grandes, que teriam em média entre 6 e 10 metros, como vemos, aliás, em vários filmes. Filmes, não só em filmes, mas até, por exemplo, sei lá, nas bandas desenhadas do Asterix, vemos ainda, sim, são aqueles rolos enormes. E, aliás, se virmos hoje em dia, voltámos um pouco aos tempos antigos, toda a gente fixada no telemóvel e a fazer scroll. Portanto, é como se voltássemos um pouco aos papiros de antigamente. Sim, e de facto, como vemos nos filmes, ou vemos também no Asterix, os rolos seriam mais ou menos assim, seriam muito difíceis de manusear. E, como é evidente, tendo em conta que o papiro era uma planta egípcia, foram naturalmente os egípcios o primeiro a utilizá-lo. E, aliás, o papiro mais antigo que nós temos atualmente, e que terá sido produzido por volta do ano 2900 a.C., está em branco. Foi encontrado, aliás, no túmulo não de um faraó, mas de um funcionário chamado Emaca, o que mostra claramente a forma como a escrita estava desde muito cedo ligada à burocracia destes primeiros estados, aqui estados com muitas aspas em cima. Mas o facto é que, apesar da sua fragilidade, o papiro acabou por espalhar-se pelo Mediterrâneo, foi usado por gregos e por romanos, foi usado pelos mais célebres autores do período clássico, como Platão ou Cícero, e foi utilizado também não só para escrever obras célebres, mas também para as questões burocráticas de manutenção e de gestão do Império Romano. Ora, e vai ser precisamente em Roma que vão ser introduzidas alterações importantes à forma como o papiro era utilizado, os rolos vão ser abandonados, os rolos que, aliás, eram chamados volumen pelos romanos, daí vem a palavra volume que nós conhecemos. E foram antes substituídos por algo que os romanos chamaram códex, ou seja, depois em português mais tarde, códice. Ora, este códex era um conjunto de folhas dobradas, e unidas dentro de uma capa. Portanto, um formato do livro como o conhecemos hoje. Acabava, pois, então, neste período romano, de ser inventado o formato dos livros que todos temos e que todos temos à nossa volta, sobretudo num dia como hoje, aqui na Feira do Livro. E isto acabou por significar também o início do fim da utilização do papiro, porque começou a ser substituído pelo pergaminho, um material que era muito mais fácil de dobrar, mais fácil de cozer em formato deste códex e que era muito mais resistente e muito mais barato de produzir. Bom, mas em todo caso, acabámos de falar do pergaminho e há também um outro material que vale a pena destacar. Acabámos de falar no papiro, mas há o outro material, precisamente, o pensamento já vai à frente, que é precisamente o pergaminho. E vale a pena também aqui notar que é um dos suportes de escrita também mais antigos do qual temos registro. E, aliás, o pergaminho é feito a partir precisamente da pele do animal e, portanto, não é, ao contrário do papiro, uma opção vegan para aqueles que estejam interessados nisso. A invenção do pergaminho, portanto, a invenção lendária é atribuída ao rei Eumenes II, o rei de Pérgamo, uma cidade situada na Ásia Menor, atual Turquia, por volta do século II a.C. E supostamente terá criado o pergaminho para escapar ao monopólio do papiro egípcio. Claro que isto é o que as lendas nos dizem, as histórias tradicionais. O que sabemos é que realmente a partir do século III é quando ele se começa a disseminar a partir do tratamento das peles dos animais para a produção então destes pergaminhos, e o que sabemos é que Pérgamo terá sido realmente um centro muito importante
difusor desta nova técnica. Aliás, por isso é que em português se diz pergaminho, porque vem de Pérgamo. E apesar de alguma confusão, quando as pessoas escrevem, às vezes podem se enganar e escrever pergaminho, mas não, porque não vem de Prégamo. Portanto, também é algo a notar. Mas quanto ao processo em si, as peles utilizadas, estamos a falar de peles de ovelhas, vitelas, cabros, ou até às vezes de burro ou de antílope naquele período, onde as peles eram lavadas, claro, depois do animal morto, eram retiradas, lavadas, secadas, esticadas ao sol, o lado da carne era queimado com cal viva, o lado do pelo era raspado, e depois as peles eram novamente lavadas, novamente secas, novamente tratadas para então poderem ser um suporte de escrita. E claro, eram cortadas conforme o tamanho necessário para aquilo que era preciso escrever. E por isso é que muitas vezes, ainda hoje em dia, quando vamos aos arquivos e pedimos e analisamos pergaminhos, conseguimos perceber a forma do próprio animal, porque Sim. era preciso ocupar o máximo de espaço possível. E também é interessante notar que às vezes utilizava-se ainda peles de nados vivos, de nados mortos. Vivos é difícil. Vivos era difícil. Peles de nados mortos, ou recém-nascidos, ou ainda de abortos, porque eram peles ainda muito finas e, portanto, é o chamado o velino, e que era utilizado sobretudo em pergaminhos mais caros, usados em obras mais trabalhosas, mais ricas. E a verdade é que, lá está, depois desta difusão desta técnica, a partir do século IV depois de Cristo, o pergaminho ultrapassa completamente a procura do papiro e passa a ser o principal suporte de escrita, então, no Ocidente europeu. Sim, e pode não parecer, até porque já não o utilizamos, mas esta utilização do pergaminho foi revolucionária. Não só esta utilização, mas também o novo formato, o Codex, foram revolucionários porque mudaram a forma como as pessoas liam, a forma como as pessoas interagiam com os livros. Um pouco, aliás, como os livros eletrónicos, os e-books, fazem na atualidade. Claro. Quer dizer que a invenção do Codex significava que um leitor já não tinha que segurar um papiro com as duas mãos, já não tinha que o esticar, agora podia segurar o livro com uma mão e tirar notas com a outra, podia simplesmente pousar o livro aberto em cima da mesa. Isto significa que as pessoas começam também a tirar notas nos livros. É uma coisa que nos irrita imenso hoje em dia, quando compramos um livro usado e está todo sublinhado ou todo anotado, sobretudo se for a caneta. Mas, na verdade, esta escrita nas margens diz-nos muito sobre as formas como as pessoas interagiam com os livros na sua época, até porque às vezes há anotações muito engraçadas, há desenhos de mãos a indicarem as partes importantes dos textos e coisas do género. É mesmo muito interessante. Mas estamos a falar então de livros, e como acabas de falar, e até de falar em coleções de livros, então também já estamos a falar de bibliotecas, neste caso até se calhar até de bibliotecas públicas. Sim, bibliotecas privadas que existem desde a Antiguidade Pré-Clássica e públicas que existem desde a Antiguidade Clássica. Hoje em dia há quem ache, erradamente, claro, que as bibliotecas são instituições modernas que só servem para dar despesa e se calhar deviam ser privatizadas. Está-se a ignorar as funções fulcrais das bibliotecas, mas o facto é que não são nada modernas, são da Antiguidade Clássica. Em Roma, no ano 377, havia 28 bibliotecas públicas, o que mesmo para a capital do Império é um número bastante significativo. E isto sem esquecer a famosíssima Biblioteca de Alexandria, que na verdade não era uma, mas eram duas. Enquanto uma tinha uns 500 mil volumes, a outra tinha 200 mil, qualquer dos casos um número absolutamente astronómico de livros para a época, mas infelizmente ambas arderam, em períodos diferentes, mas arderam as duas. Deveríamos, aliás, fazer agora um minuto de silêncio em memória da Biblioteca de Alexandria, mas pronto, fica... Não das bibliotecas de Alexandria. Das bibliotecas de Alexandria. Sim, mas o facto é que apesar destas desgraças, que significam que se perderam milhares e milhares de livros que não conhecemos de todo na atualidade, apesar destas desgraças, o importante é que os livros continuaram a ganhar popularidade e foram, de facto, evoluindo ao longo dos séculos seguintes. E evoluem, portanto, já estamos a entrar na Idade Média, e evoluem para aquilo que são os livros manuscritos, continuam a ser, claro, manuscritos, os livros manuscritos iluminados desse período medieval. Sim, esses mesmo, e de facto, aliás, eu tenho aqui comigo uma réplica de uma página de um livro, do livro grande de horas de Rouen, em França, feito na primeira metade do século XV por um mestre anónimo, terá sido feito à volta de 1418, 1425, e de facto percebe-se o detalhe, não só na letra, na decoração e tudo mais. E os manuscritos iluminados são muito assim, são manuscritos muito ricos, são obras de aparato, na maior parte dos casos, e como se percebe, são riquíssimos. É utilizado, em alguns casos, prata ou ouro para os decorar, e são efetivamente livros que vão crescendo e evoluindo ao longo dos séculos. E não é por acaso que estes manuscritos, que vão começar a aparecer nos séculos IV, V, vão durar até ao século XVI, vão competir até com a imprensa, porque são, de facto, obras muitíssimo importantes e também muitíssimo reveladoras da riqueza da época, o que, ao
contrário do que às vezes se pensa, a Idade Média também é um período bastante rico. E como sabemos, aliás, o Império Romano do Ocidente desapareceu precisamente no século V, os seus territórios acabaram divididos entre uma série de reinos ditos bárbaros, não é? Os reinos dos francos, dos visigodos e por aí fora, mas a tradição de copiar e eliminar manuscritos acabou por se manter de forma diferente em vários sítios. Manteve-se no Império Romano do Oriente, portanto, o chamado Império Bizantino, mais tarde, sede em Constantinopla, atual Istambul, que desenvolveu as suas próprias técnicas de eliminura e de cópia e de escrita de manuscritos e que vão ser eliminados num estilo muito diferente do estilo que virá a ser ocidental. Vão eliminar manuscritos durante 1000 anos, basicamente, até 1453, até ao fim deste Império Bizantino à mão dos turcos. Já na Europa Ocidental, a tradição dos códex vai ser continuada pela Igreja cristã e mais tarde católica, que de resto a Igreja é a sucessora principal do Império Romano, em termos da lei romana, em termos da língua latina. Da implantação no território. A implantação no território, exatamente, a administração. E nada disto acontece por acaso. O cristianismo é uma das religiões do livro. Tem todo o interesse em copiar e divulgar textos religiosos, fosse a própria Bíblia, fossem vidas de santos, fossem obras de outro cariz. E isso significa que durante este período medieval, sensivelmente até aos séculos XV e XVI, foram sobretudo os mosteiros europeus a manter esta tradição de copiar e iluminar estes manuscritos, como esta cópia que aqui tenho, e, de facto, vamos ter que não vão ser só obras religiosas a ser copiadas, mas obras profanas, obras oriundas dos autores da Antiguidade Clássica, muitos deles anteriores ao cristianismo. Mas claro que não se pense que os manuscritos iluminados eram algo que apenas existia no Ocidente Europeu, no mundo cristão. Também existiam no mundo islâmico. Havia escolas de escrita, cópia que iluminavam manuscritos na Arábia, na Pérsia e depois mais tarde também na nossa Península Ibérica, já durante o período Al-Andalus. Mas acabaste de falar nos mosteiros. Se voltarmos aos mosteiros, conhecemos como é que essa produção era feita? Como é que esses livros manuscritos eram então iluminados? Sim, porque cada mosteiro essencialmente tinha uma área designada para a cópia e a iluminura. Era o chamado scriptorium no plural, que literalmente significa local onde se escreve. E daí deriva o nosso escritório? E daí deriva o escritório, é verdade. E era essencialmente um trabalho que muitas das vezes era coletivo. O trabalho no manuscrito podia ser atribuído a um só monge, mas geralmente era feito por vários. Daí que hoje, quando olhamos para manuscritos, conseguimos perceber que há diferenças de letra, há letras de diferentes pessoas. Uns monges copiavam páginas, outros iluminavam, era um trabalho dividido por vários e, na verdade, o tempo de produção do manuscrito era muito variável. Podia demorar uns dias, se o manuscrito fosse simples, se fosse pouco decorado, ou podia demorar vários anos, se o manuscrito fosse muito complexo, muito longo, ou tivesse sido encomendado por uma pessoa particularmente poderosa. Depois de se copiarem e iluminar estes manuscritos, as páginas eram cozidas umas às outras em cadernos, portanto eram encadernadas, eram inspecionadas pelo armários, é daí também que vem a palavra armário, que era o monge responsável pelo scriptorium e a quem cabia detectar erros. E terminado este livro, ou era colocado na biblioteca do mosteiro, ou entregue a quem o tinha encomendado. Quem encomendava podia ser outro mosteiro, um rei, um bispo, uma pessoa bastante rica e poderosa, sobretudo porque estes manuscritos, iluminados e ricos, acabavam por ser muito dispendiosos e, portanto, não estavam naturalmente ao alcance de toda a gente. Acho que a ideia mais popular que temos desta ideia do scriptório medieval ainda é a partir do livro, do filme e da série, do Nome da Rosa, de Humberto Eco, Sim. que tem a sua trama central, não é, num scriptório. Sim, quer o livro, o filme ou a série dão todos uma boa ideia do trabalho envolvido, embora nos mosteiros reais não houvesse tantos homicídios num tão curto espaço de tempo. Um ou outro sempre acontecia, mas as coisas aconteciam assim, não é? Sim. E em Portugal, no caso português, o que é que sabemos sobre a produção destes livros manuscritos iluminados? Bom, temos vários exemplos, alguns até bastante conhecidos, como o caso do Scriptorium dos Mosteiros de Santa Cruz de Coimbra, de São Vicente de Fora, aqui em Lisboa, do Lourvão e da Alcobaça, que eram instituições religiosas que seguiam os modelos das suas congêneres estrangeiras, fundadas sobretudo em França, e por isso todas elas vão ter scriptório e bibliotecas muito bem apetrechados, muito importantes, e vão acabar por copiar e eliminar manuscritos, sensivelmente até ao século XVI. Em termos de livros famosos, posso referir o Apocalipse de Lourvão, copiado no mosteiro com aquele nome em 1189, ou a Biblioteca de Alcobaça, ou a Bíblia de Alcobaça, copiada por volta do século XII também. E também já agora, para quem nos estiver a ouvir, claro, em podcast, e para quem nos está aqui a ver e quiser ver
com os seus próprios olhos, quer o Apocalipse do Lavão, quer a Bíblia de Alcobaça, estão disponíveis à distância de um clique, porque está tudo na net. No caso do Apocalipse do Lavão está no site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e da Bíblia de Alcobaça está na Biblioteca Nacional Digital. Portanto, é só procurar no Google e lá encontrarão rapidamente. Sim, e vendo estes manuscritos, rapidamente se percebe que estes livros são, de facto, obras de arte. Vão seguindo a evolução artística do período. Claro. Porque há muitas vezes aquela ideia errada de que a Idade Média é um período de estagnação cultural, de estagnação científica, estagnação a vários níveis. Mas não é verdade. E se olharmos para estes manuscritos, percebemos que entre um livro do século XII e um livro do século XV há um mundo de diferença. Basta lembrar que entre os séculos XII e XVI a arte passa por aquilo a que se convencionou chamar os estilos românico, gótico e manuelino, isto em Portugal. Portanto, há diferenças muito assinaláveis, quer na decoração, quer na própria organização do livro, quer na letra. E isto sem esquecer que, ao longo do tempo, vai haver um interesse cada vez maior dos leigos, isto é, dos não religiosos, pelos livros, pela leitura. Importa lembrar que as universidades foram criadas no século XIII, no período medieval, que vão formar sobretudo funcionários especialistas em direito para trabalharem nas cada vez mais importantes burocracias destes reinos europeus. E claro que esta formação está desde o início ligada à leitura, aos livros. É nos autores da Antiguidade Clássica que se vão buscar as raízes destes conhecimentos. E por isso é que quando chegamos ao século XV, temos reis como Dom João I e Dom Duarte, que são perfeitamente cultos para o padrão da época, que encomendavam a escrita de livros, desde logo as crónicas dos seus antepassados, que escreviam aos próprios livros. Não por acaso Dom Duarte, que tinha uma biblioteca com mais de 80 volumes, escreveu 3 livros distintos, um livro de apontamentos, o livro O Leal Conselheiro e o livro de ensinança de bem cavalgar toda a cela. E, de facto, é por isso que é aqui que se percebe que a cultura laica da nobreza é também ela cada vez mais uma cultura das letras, já não é só andar às espadeiradas a matarem-se uns aos outros, claro. E por isso os manuscritos ricamente iluminados vão ser muito apreciados e muito valorizados até aos finais da Idade Média. Tens estado aqui a falar precisamente nestes livros manuscritos iluminados, maioritariamente em pergaminho, claro, sobre o qual já falámos, mas também é neste período que começa a aparecer o papel. Sim, o papel, ao qual todos estamos muito habituados, tem também uma história muito antiga. Foi inventado na China, como muita outra coisa, logo no primeiro século da nossa era, e expandiu-se com alguma rapidez para a Rota da Seda, entre o contacto com os árabes e depois com os europeus. E conhecemos já a produção de papel na Europa, no que viria a ser mais tarde Espanha, já nos finais do século XI, na Sicília e em Itália, no século XII, mas só no século XIV, efetivamente, é que o papel começa a ganhar um papel de relevo na Europa. É utilizado sobretudo na documentação corrente, na documentação que não é feita para durar tanto tempo. O pergaminho continua a ser utilizado nos documentos considerados mais importantes, os documentos produzidos pelo rei, pelas chancelarias régias, porque é muito mais resistente do que o papel, naturalmente. E note-se que para Portugal, o documento mais antigo em papel está datado de 1268, portanto tem praticamente 800 anos, e é aliás um registro de um tabelião, que era uma espécie de notário, de uma queixa feita contra o bispo de Évora e que se encontra no Mosteiro do Fundo de Alcobaça. Mas já que falamos de papel, também convém falar de um período de transição, e da transição precisamente do livro manuscrito para o livro impresso. Bom, aí já entramos realmente nesse período, portanto, deixas-nos nos séculos XV e entramos no século XV com esse período de transição. Mas antes de falarmos do livro impresso propriamente dito, temos que falar de uma outra técnica, que é a xilografia, que consistia em gravar, na impressão através da utilização de blocos de madeira. Daí a palavra xilografia, xilo, que quer dizer madeira. E, portanto, escavava-se um pequeno bloco de madeira com a gravura que se queria, impregnava-se de tinta e depois então imprimia-se no papel ou no pergaminho, como ainda se fez durante muito tempo. Esta técnica da xilografia já era usada no Egito desde há séculos, sobretudo para estampar tecidos, e chega à Europa por volta dos séculos XII ou XIII, mais ou menos, e passa a ser utilizada, sobretudo na impressão, a partir do século XIV. Portanto, ainda teve um longo trabalho. E é do desenvolvimento desta técnica, da xilografia, que aparece precisamente a ideia, o desenvolvimento da imprensa de caracteres móveis. Também já agora... A folha está viva. Também já agora, por curiosidade, podem ver aqui uma xilografia. Ainda é possível fazer, portanto dá bastante trabalho, mas esta folha é uma folha xilografada, portanto com um bloco de madeira cortado, feito atualmente por quem ainda se dedica à impressão de forma tradicional, digamos assim, e portanto, face a uma gravura normal, quase não distinguiríamos que não seja pela própria técnica. Portanto, como eu estava a dizer, é a xilografia que vai dar origem à
à impressão, à imprensa de caracteres móveis. Porquê? O salto que se deu em frente foi precisamente perceber que a única forma de fazer este tipo de impressão era a partir da gravação em pequenos pedaços de metal de cada letra e cada sinal tipográfico. E depois era preciso cunhá-lo em forma invertida, ou seja, no negativo, e com isso então temos um caractere metálico que era produzido, ou melhor, que era introduzido num molde, e a partir do molde então podia-se fazer uma impressão. E é assim que os livros são impressos durante séculos e séculos. Tem aqui uma outra folha, desde que ela não voe, e esta é precisamente uma outra impressão feita numa prensa tradicional com estes tipos de caracteres móveis. E se vocês estão a ver precisamente esta folha inteira, para a impressão de esta folha, estamos a falar de uma centena de caracteres móveis, todos colocados em linha, para produzir este molde inteiro. Portanto, cada folha, cada página tinha que ter essa moldagem feita e, portanto, dá muito trabalho depois ter que reconfigurar cada página com cada peçazinha pequenina. E o que faz também diferença não é só a criação destes caracteres móveis metálicos, mas é sobretudo o desenvolvimento da prensa de imprimir. E essa prensa, na realidade, aparece por inspiração das prensas dos lagares de vinho, onde esta tecnologia é desenvolvida, que é na Renânia, ou seja, na Alemanha, mais concretamente em Mainz, ou em português na Mungúcia, e com uma figura que será conhecida de todos os ouvintes e de maior parte das pessoas aqui presentes, que é Johannes Gutenberg. Portanto, Gutenberg. O famoso Gutenberg, então. Sim, precisamente, que desenvolve então esta tecnologia da impressão de caracteres móveis metálicos. Infelizmente sabemos muito pouco, na realidade, sobre a vida de Gutenberg. Ele terá nascido nos finais do século XIV, inícios do século XV, numa família de ourives, o que faz todo sentido, porque era preciso realmente saber trabalhar o metal para desenvolver os caracteres móveis. E a imprensa foi então o resultado de muitos anos de trabalho e de experiências falhadas, claro, e acabou por levar até numa primeira fase à ruína financeira. Ele acabou por recuperar e acabou até por ser nobilitado pelo arcebispo de Mainz e acabou por morrer então 3 de fevereiro de 1468. E entretanto a primeira obra impressa numa sociedade tão religiosa como a europeia do século XV acabou por ser uma Bíblia. Sim, claro, a Bíblia é daqueles factos que quase toda a gente sabe que o primeiro livro impresso foi, efetivamente, uma Bíblia, a chamada Bíblia de 42 linhas, porque tinha 42 linhas por cada página. Se bem que o primeiro verdadeiro impresso foi no ano anterior, em 1454, que Gutenberg imprimiu apenas uma folha, uma indulgência papal, mas era apenas um folhetim. Verdadeiramente o livro, no seu todo, foi a Bíblia em 1455. Terão sido feitas cerca de 300 cópias. Hoje em dia só se conhecem 49 inteiras e muitos fragmentos, ou seja, muitas folhas soltas deste primeiro livro impresso. E é um livro que tem quase 1000 páginas. E onde foram usados 290 caracteres. Lá está, sempre reconfigurados por cada página que era necessário imprimir. E as restantes obras saídas da mão de Gutenberg foram, na maioria, obras religiosas, bíblias, missais e por aí fora. E claro, isso tudo acontece enquanto outras pessoas tentam desenvolver ao mesmo tempo esta imprensa e vão falhando. Na realidade, Gutenberg é o primeiro realmente a conseguir criar uma tecnologia que consegue durar. Isto é muito interessante ver que ele faz isto na sua cidade, Mainz, que é uma cidade na altura com 3.000 habitantes, que não é particularmente conhecida por ter um grande meio intelectual, cultural, mas sim, lá está, tem um desenvolvimento tecnológico que permitiu então dar este salto para esta imprensa. E que, apesar de tudo, é uma invenção que vai ter uma expansão fulminante e um impacto gigantesco. Um impacto gigantesco até aos dias de hoje. Aliás, quando Gutenberg morre, em 1468, já existiam 2 outras oficinas na própria cidade, em Mainz, e mais meia dúzia delas espalhadas por toda a Alemanha, e até já tinha sido instalada uma em Roma em 1467. É uma coisa que viaja muito rapidamente e que se estabelece. No final do século XV, havia oficinas em mais de 250 cidades alemãs, em mais de 250 cidades em toda a Europa, o que realmente mostra que era até relativamente fácil montar um negócio desta envergadura. E as contas feitas são que até o ano 1500 terão sido impressos até entre 10 a 15 mil obras diferentes, lá está, o que corresponde a cerca de 20 milhões de exemplares, que é um número brutal, numa época em que a Europa nem chegava a 100 mil habitantes e onde a população... 100 milhões. Em 100 milhões, e onde a população, claro, letrada, era muitíssimo baixa.
E, aliás, estes primeiros 50 anos de livros impressos, de 1455 até 1500, são conhecidos como os incunábulos, que vem precisamente do latim para a palavra berço, não só pela criação em si dos livros, mas pelo próprio formato então dos livros. Mas isto quer dizer que são livros normais ou tem algo de especial? Não, são livros próprios, aquilo que nós conhecemos hoje são livros normais, mas são livros numa fase de transição. Porquê? Porque o que os impressores vão tentar fazer é replicar o que era o livro manuscrito medieval, claro. Ou seja, vão utilizar o tipo de letra corrente à época, e que se via precisamente nestas iluminuras, como falámos há pouco, que é o tipo de letra gótico. Claro que, aos poucos, a própria evolução do livro leva a que se criem novos caracteres, novo tipo de letra, e aquele que vai realmente ser desenvolvido é o chamado caractere romano, e que então acaba por substituir o tipo de letra gótico e desenvolve-se muitíssimo, sobretudo em Itália, a partir de Veneza e a partir sobretudo dos livros impressos por Nicolas Janson. E que vai ser, aliás, estes caracteres romanos de Janson, que vai ser a base de todos os caracteres romanos até ao século XVIII. Portanto, vai ter realmente um impacto. E dentro do que é esta história mesmo dos caracteres, da tipografia, em 1501 sabemos que em Veneza o Aldo Manúncio publicou uma edição de uma obra de Virgílio e que utilizou precisamente, curiosamente, um tipo de letra inclinado, porque era para caber mais caracteres na página, para poupar papel, e o qual, esse tipo de caractere, nós acabamos por chamar o caractere itálico, portanto, e que hoje ainda se utiliza, não num livro por inteiro, mas sim para destacar alguma parte, e portanto o itálico foi inventado, apareceu pela primeira vez em 1501. Claro que estamos então numa fase de transição em que muitos destes livros ainda deixam as letras iniciais das páginas em branco para serem feitas à mão, para serem pintadas à mão, porque ainda há essa mentalidade medieval, digamos assim. Uma curiosidade realmente interessante para dar é que nesta primeira fase do livro impresso não existe capa. Ou melhor, o livro é impresso não na frente do livro, não é no rosto, mas sim no anteverso, porque, enfim, era uma zona ainda frágil e que se poderia facilmente deteriorar. O que acontece é que o livro, ou seja, o livro não tem um título, o livro era conhecido pelas primeiras páginas, pelas primeiras palavras, digo eu, pelas primeiras palavras do livro. E o que acontece é que, com o andar da carruagem, com o desenvolvimento da própria imprensa, essas primeiras palavras passam a figurar, então, na primeira página, e como há espaço, adiciona-se também uma gravura, grande parte das vezes é uma gravura com a marca do próprio impressor, para fazer publicidade, e depois também com o tempo acaba então por adicionar-se o local da edição e a data da edição, que eram normalmente informações que apareciam sempre no final do livro. E então, no final do século XVI, é quando aparece a folha de rosto, como nós hoje em dia a conhecemos, com o nome do autor, o título, o impressor e, claro, a data da publicação. O mais curioso nesta história toda, da história da imprensa, é que, se formos a olhar de uma perspectiva global, percebemos rapidamente que, na realidade, a imprensa de caracteres móveis já tinha sido inventada no outro lado que não na Europa. Deixa-me adivinhar, na China. Foi precisamente na China. Até porque não bastava a China ter inventado o papel, como tu já há pouco falaste, que rapidamente chegou ao Ocidente Europeu, também inventou a pólvora, nos inícios do século XIV, que chegou precisamente à Europa, e também, precisamente, criou então a imprensa de caracteres móveis. Para já, os impressos mais antigos, com recurso à xilogravura, portanto, aquela técnica com o bloco de madeira, na China datam do século IX. No século IX. Na Europa data apenas do século XIV. Para termos um termo de comparação. E no século XI já temos uma imprensa de caracteres móveis, se bem que em madeira, na China, no século XI. Portanto, para vermos realmente o desenvolvimento bastante precoce da China. Ora, o que acontece é que o alfabeto chinês é demasiado complexo, demasiado longo para ser útil a ser trabalhado a partir da imprensa de caracteres móveis, e então vai acabar, claro, por cair em desuso, e até porque eles utilizavam caracteres móveis em madeira, o que também não é prático, porque acaba por se deteriorar muito mais rapidamente. Contudo, mesmo ao lado da China, os caracteres móveis em metal, tal como Gutenberg desenvolveu, foram desenvolvidos na Coreia nos finais do século XIV. E, portanto, nós sabemos que o documento impresso mais antigo a nível mundial, com caracteres impressos, com caracteres metálicos, móveis, data do ano de 1377, 80 anos antes do Gutenberg.
O que é curioso, sabendo que não houve passagem desta tecnologia, portanto, não houve, como aconteceu com o papel, enfim, as coisas não acabaram por rodar pela rota da seda. O que acontece é um desenvolvimento paralelo em zonas diferentes do globo, o que é realmente muito curioso de vermos. E relativamente a Portugal, quando é que a imprensa cá chega concretamente? Infelizmente ainda se sabe muito pouco sobre esta imprensa que chega a Portugal, mas é seguramente nos finais do século XV. A mais antiga referência a um livro impresso é de 1487, em Faro, e é um livro precisamente em hebraico, portanto um texto hebraico, o que mostra também a importância das comunidades aqui judaicas, que aliás na década seguinte depois seriam expulsas e perseguidas. E depois temos um livro impresso em Lisboa, por volta de 1487-88, em Chaves em 89, Leiria e Braga em 1494 e no Porto em 1497. O primeiro texto em português impresso foi o Sumário das Graças, um resumo de uma bula, impresso em 1482, mas estamos a falar de um folheto, portanto não era propriamente um livro. Quando falamos de livro, ainda há muitas dúvidas sobre qual o primeiro livro impresso, mas terá sido ou o Sacramental, de Clemente Sánchez de Versial, ou o Tratado de Confissão, impresso em Chaves, portanto, isto entre 1488 e 1489, é aí que temos o primeiro livro impresso em português, em Portugal. E em Portugal, quem é que acabam por ser os impressores? Quem é que são os donos das oficinas? À semelhança do que acontece no resto da Europa, os primeiros impressores vão ser precisamente alemães, porque é lá que se desenvolve a imprensa e é lá de onde ela irradia. E é preciso destacar, nos finais do século XV, a figura de Valentim Fernandes, conhecido precisamente como o alemão, porque era natural da Morávia, hoje em dia da República Checa, mas naquela altura parte do Império Alemão, e que vai ter uma importância considerável nos primórdios da imprensa em Portugal. Por exemplo, sabemos que ainda no século XV são impressos 28 livros em Portugal e 8 são precisamente dos prelos de Valentim Fernandes, o que mostra realmente a sua importância. Já o primeiro tipógrafo português que temos registro terá sido Rodrigo Álvares, em 1497, no Porto, nem sequer em Lisboa. Só com o avanço do século XVI é que a produção livreira desenvolve-se realmente muitíssimo, e até não só em Lisboa, como em Coimbra e em Évora, por causa da criação e desenvolvimento das universidades. Mas nos inícios do século XVI também estamos numa fase de transição aqui em Portugal relativamente à imprensa, e basta olhar, por exemplo, para a própria reforma dos forais, que foi feita no reinado de Dom Manuel. Ora, Dom Manuel também reforma as leis gerais do reino, com a impressão, precisamente com o recurso à imprensa das ordenações, das famosas ordenações manuelinas, mas já a reforma dos forais é toda feita apenas com uso ao pergaminho, ou seja, ainda há esta ideia de que é uma coisa nova, não podemos ainda segurar-nos, fiar-nos completamente nesta imprensa, e portanto aí que os forais são utilizados, para a reforma dos forais é utilizado então os forais. E os portugueses acabam também inevitavelmente por levar a imprensa consigo para o Império. Quer os portugueses, quer obviamente os espanhóis nos seus respectivos impérios coloniais. Por exemplo, temos a instalação no México de uma imprensa em 1539, em Goa em 1557, e que vai imprimir textos não só em latim, como em português, como também nas línguas vernaculares locais, como por exemplo em Tamil. E os portugueses, os jesuítas, acabam também por levar a imprensa para o Japão, por exemplo, em 1590, imprimindo textos em português e também pela primeira vez em caracteres japoneses. E também é preciso ter em conta e notar que esta nova técnica de produção de livros vai vulgarizá-los muito mais e vai originar, obviamente, um tremendo impacto na circulação de notícias, de informação, de literatura. Sim. Vai ter um impacto na circulação de ideias, notícias, relatos, e vai também trazer problemas, sobretudo às instituições, como por exemplo a Igreja, que vê aparecer livros heréticos, entre aspas, ou seja, livros contrários, claro, aos dogmas defendidos, e é isso que faz aparecer o Index, o índice de livros proibidos, pela mão do Papa Pio V, em 1565, enfim, a lista de leituras proibidas que, na realidade, esteve em vigor até ao século XX, até precisamente há pouco mais de 60 anos. Isto porque depois do desenvolvimento da imprensa dá-se logo, não é, a reforma, a chamada reforma e posteriormente a contra-reforma. Mas neste caso a reforma protestante, e os livros então impressos são um veículo da transmissão de ideias a uma velocidade fenomenal. Mas não é só do lado da Igreja de Roma, do lado católico. Veja-se que também Lutero, por exemplo, acabou também por ordenar a destruição, a queima de livros,
contrários àquilo que ele próprio Sim, defendia. claro. E, portanto, rapidamente se percebe que o livro tem que ser um objeto que tem de ser de alguma forma controlado. E que, de facto, é muito difícil de fazer. São fáceis de imprimir, transportam-se para todo lado. E até de copiar, porque os livros, enfim, são publicados e são copiados, são plagiados. Claro que a ideia de plágio não existe à época, nem sequer existe a ideia de autor. Portanto, não há ideia de autoria, não existe aquela ideia, não há copyrights, não há direitos de autor, não há essa ideia. Isso é algo que só aparece muito posteriormente. Nessa altura, os autores, a única coisa que ganham era realmente fama e prestígio, o que hoje em dia às editoras, se calhar, dava jeito, mas neste caso o copyright já foi editado depois disso, sobretudo a partir do século XVII, quando aparece a ideia de que o autor tem que receber uma percentagem do livro, se o livro é reimpresso, e a primeira referência que nós temos dessa ideia de o livro, um autor a receber pela reimpressão do livro, terá sido O Paraíso Perdido, do Milton, em 1667. Mas é um processo muito gradual, muito legislativo, muito lento, e na realidade só quando chegamos ao final do século XVIII, e sobretudo por influência da legislação francesa, é que começa a haver então, começa a existir a ideia da proteção do que é o autor e dos seus direitos. Mas, portanto, basicamente, o livro impresso e a forma como é trabalhado acaba por não mudar assim tanto ao longo destes séculos, até essencialmente ao século XIX, não é? Essencialmente não. O livro, a técnica, a única coisa que muda realmente é a forma da produção do papel, que realmente se vai alterar a partir do século XVIII em diante, de forma mais eficiente, mas a técnica realmente não muda muito até ao século XIX. Muda, obviamente, os gostos, as formas de leitura, por exemplo, aparecem os tipos, as gazetas, os jornais, as notícias. A primeira gazeta publicada em Portugal em 1641, a chamada Gazeta da Restauração, precisamente por ter sido publicada nessa altura e por dar notícias sobre a Guerra da Restauração, mas realmente a técnica em si não muda. O que muda é no século XIX, sobretudo a partir da invenção do linótipo, que é uma máquina inventada por volta de 1880 nos Estados Unidos da América, que aumentava a rapidez da impressão ao compor linhas inteiras, ou seja, já não era preciso colocar caractere a caractere, uma coisa tão lenta. E nos inícios do século XX temos uma grande invenção, que é precisamente o offset, que utiliza 3 cilindros para a impressão e vai então mudar radicalmente essa técnica que temos até aos dias de hoje em dia, que claro, os meios eletrónicos então acabaram por subverter completamente o que era a imprensa tradicional, quando podemos ter no nosso bolso o nosso e-reader ou até no telemóvel com centenas e centenas de livros de uma só vez. E isto também quer dizer que ao longo do tempo as práticas de leitura e o próprio nível de alfabetização da população foram mudando, foram crescendo. Sim, basta lembrar, enfim, é incomparável o nível de alfabetização atualmente hoje, em 2022, com sequer há 50 anos, quanto mais se formos para os inícios da imprensa há 500 anos atrás. Mas para esta massificação do livro, basta, por exemplo, pensarmos nos livros de bolso, que, enfim, em Portugal não é assim tão comum, mas em Inglaterra aparecem pela mão, sobretudo, da Penguin House, a partir de 1935, e que representam, sobretudo, um livro produzido em massa, a um baixo custo, para se chegar a um número crescente de leitores, e, portanto, o livro de bolso é o exemplo máximo dessa massificação da cultura livresca. Roger, e como de costume, para terminarmos com chave de ouro, quais são as sugestões de leitura para quem quiser saber um bocadinho mais sobre a história do livro? Bom, fizemos aqui uma volta muito grande do que foi a história do livro, claro, uma forma muito condensada, e, portanto, quem quiser saber mais, há sempre muito mais. Nós, claro, apenas resumimos aquilo que é mais consensual. Um dos livros mais interessantes para ler é precisamente o livro de Albert Labarre, História do Livro, publicado pela Livros Horizonte, em 2005. Portanto, se atravessarem aqui a Feira do Livro, ainda podem arranjar algum exemplar, e é uma belíssima síntese sobre o que foi a história do livro desde as suas origens. O segundo livro não é bem um livro, digamos assim, mas é uma obra de vulto. É o Dicionário do Livro, da escrita ao livro eletrónico, publicado por Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão. Enfim, eu só trouxe realmente hoje a capa de proteção, porque é um livro muito grande e as minhas costas disseram não, eu não vou hoje carregar com este livro. E, portanto, foi publicado pela Almedina em 2008 e, tal como o anterior, basta cruzar
aqui até ao outro lado da Feira do ainda se Livro encontra. para ainda encontrar este belíssimo livro. A terceira sugestão não é propriamente uma sugestão de leitura, é mais uma de curiosidade e até de apoio a um projeto de um português, Jorge Larguinho, que está exilado, digamos assim, na Dinamarca, num centro de reconstituição medieval de topo, e onde é o impressor de serviço. Aliás, estas pequenas reproduções que eu vos mostrei são da sua mão, e onde ele acabou por criar uma imprensa completamente retirada do século XV e onde podem realmente adquirir algumas destas reproduções. Chamam-se os Prelo Prints e vale a pena visitar, vale a pena ver o seu trabalho. E pronto, com isto chegamos ao fim do nosso primeiro episódio ao vivo do podcast Falando de História. Esperamos que o público tenha gostado, que não tenha sido demasiado aborrecido. Sim. Esperamos também que os nossos ouvintes, onde quer que nos ouçam, também gostem. E realmente, de facto, podem continuar a seguir-nos nas redes sociais, Twitter e Facebook. Podem também ouvir-nos nas plataformas do costume, e a Folha quer fugir. E claro, podem sempre entrar em contacto connosco através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. O nosso livro, Atualizar a História, que está aqui à nossa frente, está disponível na banca da editora, Saídas de Emergência. Temos todo o gosto em assinar livros caso os tenham. Caso não os tenham, tiramos uma foto, um beijinho, seja o que for, estamos ao dispor. E fica também o convite feito para o lançamento propriamente dito deste livro aqui na Feira do Livro de Lisboa, no próximo dia 10 de setembro, com a apresentação de Rui Tavares. Exatamente. Portanto, estão todos convidados, não só a continuar a seguir o podcast, claro, mas então a adquirir o nosso livro, Atualizar a História, o qual não fala da história do livro, fala de muitas outras coisas, mas por acaso do livro não falamos, mas o espírito desta história está imbuído nele. Sim. E pronto. Por nós é tudo e até à próxima. Até à próxima. Falando de História.